Eu penso que desde que a questão da identidade não é uma questão... Primeiro, identidade nós todos sabemos que é uma construção histórica, é uma construção que é uma construção política, é uma construção relativa, né? Então não existe essa ideia de uma identidade como um tijolo, né? Ela é uma produção. Também não penso que esse tema da identidade seja caro a todos os países. Ele é um tema mais importante para países de tradição recente, né? Que dizer de países de tradição colonial. Out of a land of beauty, mystery and majesty. E agora, 50 anos depois da semana de 22. Mas é interessante isso, não é? É o que é pior, é o lixo cultural. Aqui não há antropofagia cultural. Aqui é um mimetismo caricato. Ter pais e avós universitários conseguiu me dar antes de quem não teve isso, de quem é a primeira geração de universitário da família, um privilégio que eles não tiveram. Condições de sair na frente. É claro que o conhecimento, por exemplo, da classe média é o conhecimento valorizado, legitimado, né, de curso de pós-graduação, né, de cursos de línguas, etc., etc. E é isso que vai fazer juízes, professores universitários, procuradores, né, e tal, né? O esquema da classe média como uma classe privilegiada. Homens e mulheres levavam muito choque nos genitais. Então a gente tem relatos de mulheres que se tornaram estéreis por conta desses choques elétricos, homens que se tornaram inférteis, empalamento, homens que sofreram empalamento, testículos que foram perfurados, que foram pregados em tábuas. A gente também tem relato, por exemplo, de uma mulher que estava grávida e teve que fazer uma cesárea e não anestesiaram ela sob a alegação de que comunista não sente dor. Eu acho, quer dizer, como não se pode evitar, a gente tem que lembrar que a violência é constitutiva da história do país, né, no Brasil, a história desde a invasão portuguesa, né, e sobretudo por causa da escravidão, né? A tortura acontece na escravidão, né? Na escravidão os corpos não, as pessoas não são donas de si, né? Os corpos não pertencem aos escravos, né? Os corpos são usados, são manipulados. Os escravos eram açoitados em praça pública, no Pelourinho, né? Quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, isso é uma marca que a gente carrega até hoje, a sociedade brasileira, né? Eu não tenho dúvida que o fato de a gente ser uma sociedade violenta e os níveis que a gente tem de violência aqui e de crimes contra a vida e essa incapacidade de perceber a vida como um maior valor e a questão da dignidade humana, isso passa pelo fato de que a gente teve todos esses anos de escravidão, né? O Brasil ainda não lidou com esse legado da escravidão e, sem dúvida nenhuma, isso impacta a nossa sociedade de uma maneira indelével ainda hoje e provavelmente por muito tempo, enquanto a gente não conseguir lidar com isso de forma a entender e em alguma medida, transformar e superar. A ação, na verdade, ela está embasada sobre a questão do genocídio do povo negro. Então, a gente vê que no Brasil, as pesquisas mostram que, por ano, são mortos, né, mortes violentas, 23.100 pessoas negras, numa faixa etária entre 15 a 29 anos. Então, isso é quase um genocídio da população negra no Brasil. E a ação está embasada nessa questão da violência contra o povo negro, né, mas violência de forma geral. Violência contra as mulheres, contra o universo homoafetivo, por aí vai, né?
força incrível. Seria a criação de um super-humano, indestrutível, invencível. Uma inteligência superior. E fazem um cerco. Só que dessa vez, os suspeitos não conseguem se esconder. Um drone, usado oficialmente pela primeira vez numa operação como essa no Rio, manda as imagens para uma central. E de lá, agentes guiam os policiais que estão dentro da favela. Ah, eles estão cercados, hein? Fica na atividade aí. Estão apavorados, hein? Estão cercados, estão pulando de laje em laje. Este é o tipo de drone que foi usado pelos policiais do Jacarezinho. Tem mais ou menos 1,5 kg, 30 centímetros. O que ele vê lá do alto não muda só a forma como a Polícia Civil age dentro das favelas. O trabalho de inteligência vai além de espiar a movimentação de criminosos. Vai ajudar também a... Mais de 318 mil jovens, eu vou repetir, mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015, aponta a pesquisa. Para dimensionar o volume, o estudo traz uma comparação. Em apenas 3 semanas, o total de assassinatos no país supera a quantidade de pessoas mortas em todos os ataques terroristas do mundo, incluindo esse último lá de Manchester, onde a Ariana Grande, lá a cantora, estava fazendo show e teve o ataque terrorista. Where the changes in society, the changes in technology, the changes in politics are being reflected in the art, and art maybe tries to make a contribution to make those changes more understandable and perhaps more positive for the majority of the people. Se reflexiona sobre temas muy pero muy diversos, o sea, el auge del neoliberalismo, la guerra contra el terrorismo, las políticas racistas y genocidas, políticas coloniales, posturas del neocolonialismo, las innovaciones biológicas y tecnológicas, cuestiones de carácter jurídico, el narcotráfico, los feminicidios. Es decir, que se viene convirtiendo en la clave interpretativa del ejercicio del poder actual. Dentro de esa noción, y por qué esa noción que en algunos momentos llega a ser confusa, se junta posiciones y posturas teóricas y políticas aún contradictorias, es que va a depender qué se entiende por política, por un lado, e qué se entiende por vida, del otro. Na coletiva eles disseram como o artista é importante para manter o diálogo vivo e como a gente precisa da voz da arte para acordar o nosso espírito para coisas que estão ao nosso redor, mas a gente não consegue ver. Afinal de contas, o que é importante? E qual é a sociedade que a gente quer viver? Eu acho que a Documenta não te dá uma conclusão, pelo menos eu não tenho uma conclusão. Eu acho que é mais como essas obras vão ressoar em você e o que elas vão te fazer pensar e sentir.